que eu fiz aí. Beleza, vamos lá então. Hoje a gente entra numa outra agenda, né? Que é a agenda do capítulo aí 13 de gravitação. Então a gente tem essa semana e semana que vem para essa agenda, né? Então eu acabei dividindo mais ou menos o capítulo pelo meio, até para a gente não acelerar muito e correr. Então eu não sei quanto tempo a gente vai levar na aula de hoje, não tem problema, né? Terminando a gente faz a discussão de PGRT. E só para dar uma justificativa, o meu pedido de trazer PGRT para hoje é que amanhã eu tenho um exame médico e aí ele tem anestesia, talvez eu já fiz ele uma vez e eu fiquei um pouquinho grogue aí boa parte do dia, né? É uma endoscopia, então talvez eu complique um pouquinho e não quis atrapalhar e ter que desmarcar com vocês em cima da hora, tá bom? Então eu acabei dividindo, como eu falei, o capítulo em duas partes, assim, meio que para a gente ter um encontro essa semana e na semana que vem. Na semana que vem também aí eu tento fazer um exemplo ou outro de exercício, tá? E aí só lembrando, semana que vem, teoricamente, é a nossa última semana de aula nesse semestre, né? Presencial, encontro virtual comigo. Eu vou deixar uma atividadezinha para aquela semana posterior ali para vocês, tá? Mas eu saio de férias no dia 14, deixo atividade para a gente contemplar aí muito tranquilamente. Não precisamos matar ninguém a grito, né? Mas contemplamos aí atividades não presenciais, menos o encontro virtual semanal. Pessoal, sobre gravitação, vocês estão vendo ali, eu separei uma imagem, eu não vou falar muito dela agora, ela é provocativa, né? Parece que montaram aí nessa imagem da Terra uma questão aí de um sistema tridimensional deformado, né? Imaginar aí uma conexão de cubos num sistema de coordenadas e ele tem uma deformação em torno da Terra aí, né? Ele é só um provocativo para a gente começar. Então, opa, deixa eu clicar aqui na tela de cá. Então, pessoal, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vai fazer uma contextualização da gravitação. O que a gente vai ver nesse capítulo, na verdade, hoje e na semana que vem? Uma contextualização sobre a gravitação. O capítulo do Halliday, ele acaba trazendo a gravitação sobre uma perspectiva muito, como é que eu posso dizer? Muito não. Quase que exclusivamente clássica, né? Leis de Newton da gravitação e assim por diante. E a última sessão do capítulo ele acaba trazendo um pouquinho da relação com a física moderna e contemporânea. Eu vou tentar em vários momentos trazer um pouquinho, né? Inclusive nesse começo da contextualização, para mostrar para vocês aí como é que, em que momento a gente teve uma virada, né? Onde é que a gente teve essa virada entre a física clássica e a física moderna, tá? Vamos falar da lei da gravitação de Newton, né? E qual foi essa percepção, a importância dela e o que ela traz como resultados e informações. Gravitação na Terra em duas situações, né? Em regiões próximas à superfície. Então, se eu estou aqui na superfície, qual é a aceleração gravitacional que eu sinto? E quando eu vou me distanciando aí para ela, como é que é o comportamento, né? E outra situação é, se eu pegasse e eu cavasse uma mina aí na Terra e fosse adentrando, como é que se comportaria a aceleração gravitacional nessa condição, tá? Até aqui a gente vai na aula de hoje. Na sequência a gente vai falar sobre leis de Kepler, energia potencial gravitacional, também tem uma dedução um pouquinho mais elaborada, e por fim, então, de forma mais direta, como prevê o livro aí, gravitação física e a gravitação da física clássica e da relatividade aí um pouquinho do que acontece, tá? Então a ideia mais ou menos é dessa do capítulo. Primeiro, pessoal, trazendo um pouquinho para a futura realidade de vocês como professores, né? A grande maioria dos currículos se prevêem o conteúdo de gravitação, mas eu tenho que admitir que boa parte dos professores de ensino médio não trabalham gravitação na escola, né? Ficam lá com o primeiro ano da mecânica, no segundo aí um pouquinho aí de termodinâmica, aí eles optam, né? Entre termodinâmica e ótica, termodinâmica e onda sonora, alguma coisinha nesse sentido, e o terceiro ano fica quase que por eletricidade. Então, em alguns momentos, se extrai o conteúdo de gravitação, né? E aí, às vezes, extrai ótica, ou às vezes deixa ótica e extrai onda sonora, né? Mas são conteúdos previstos aí nos nossos documentos, nossa legislação toda, nos documentos norteadoras do ensino médio. Eu sempre acho muito relevante a abordagem do tema gravitação,
E o tema gravitação, ele tem uma outra situação, né? Ele é muito, como é que eu posso dizer, motivador, porque ele é curioso, né? Quando tu pensa em gravitação, tu tá pensando numa força gravitacional, que é uma coisa que a gente não vê, ela está muito ligada ao nosso cotidiano e ao universo, né? E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado aonde a gente, como é que eu posso dizer, onde a gente vai encaixar para trabalhar e que viés a gente vai querer dar. Se vai ficar puramente com a clássica ali, né, trabalhando a lei de Newton e as leis de Kepler, que é o que comumente quem trabalha acontece, na verdade é assim, né? Comumente não se trabalha. Quem trabalha fica mais ou menos com esse campo e não vai para a relatividade, né? Então, talvez ele fosse um conteúdo que daria para dar uma trabalhada clássica e chegando aí para a física moderna e abordando um pouquinho da relatividade, pelo menos algumas questões conceituais, tá? Acho que é legal. Eu vou dizer para vocês, acabei de trabalhar esse conteúdo nos integrados, eu tenho 2 turmas do integrado, sobre relatividade. Levei um baile. Porque ele é um conteúdo que, primeiro, né, ele tem um grau de dificuldade bastante profundo. E a gente vai trabalhar, e aí trabalha buraco negro, aceleração gravitacional e tudo isso, e o comportamento de deformação. E a gurizadinha fica muito curiosa, e ela fica perguntando, e eles também têm um pouquinho de dificuldade, que a gente não tem todas as respostas prontas, né? Pelo nível de complexidade do conteúdo, tá? Mas acho que é interessante para vocês aí se localizarem um pouquinho e como prática aí de futuros professores, né? Então, assim, ó, o contexto histórico da gravitação aí, os deuses, né? Ali nos gregos, antes disso, inclusive, né? Algumas tribos indígenas brasileiras ainda trabalham muito com a perspectiva dos deuses, né? E tal. Até um outro extremo, que foi no ano passado a primeira imagem de um buraco negro. Então a gente tem se a gente considerar desde do que a gente tem um pouco mais retratado aí de Aristóteles e tal, 300, 400 a.C., até a atualidade, a gente tem uma visão, uma perspectiva da gravitação bastante distinta, né? E de uma situação em que tu não tem o termo gravitação e pensa nisso olhando para o céu, e pensa numa lua orbitando, tu pensa em várias outras questões, inclusive, né, não tanto tempo atrás, em terra plana, como acontecia nas navegações aí portuguesas e espanholas em 1500, né, tu tem uma terra plana ainda, fica até difícil tu pensar em um modelo gravitacional ou algo do tipo, né? Então tu parte de um pressuposto em que essas coisas que se atraem, nos penduram, são motivadas por deuses, até outras questões, e aí o papel do Newton ali, né, que eu coloquei na gravitação, ele foi o primeiro sujeito aí, pesquisador, né, e filósofo à época, aquela classificação toda que ele tem, na verdade, estabelecer uma relação entre o fato da Lua estar orbitando a Terra, numa visão já heliocentrista. Galileu era, né, contemporâneo do Newton ali, então ele acabou retratando essa relação, né, e aí foi uma grande sacada do Newton. Poxa, mas essa órbita em que a Lua exerce, né, em torno da Terra, ela tem a ver com a queda dos corpos aqui na superfície. Até então isso era completamente estanque. Uma coisa era a Lua, outra coisa eram os corpos, tá? Então, muito nesse sentido, o Newton aí, ele era muito jovem na época, um pouco mais de 20 anos, quando ele começou, quando ele relatou. E essa história é muito clássica, né? Que é aquela imagem muito conhecida de todo mundo da maçã caindo, né, na cabeça, lá debaixo da macieira, que é uma história pedagógica, didática, né? Apenas, e tem que tomar cuidado com a forma com que se reproduz essa história, sendo fato, como se né, caísse na cabeça dele e ele tivesse a ideia, né? Foi um eureka lá, né? Na verdade, mas não é só uma representação. Outra coisa interessante da força gravitacional, e a gente vai ver na sequência da lei de Newton da gravitação, é a analogia e a correlação, não é correlação, é a analogia que a gente pode fazer com a força entre cargas elétricas. As duas fórmulas, elas são muito parecidas, né? E eu coloquei aqui a analogia no sentido de que a física, ela tem muito disso, né? A gente poder
fazer analogias em vários momentos, né? E talvez a força gravitacional e a força entre cargas elétricas, a força elétrica, elas sejam a analogia mais utilizada, né? A analogia mais utilizada. Tá? E depois eu falo um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar da lei de Newton. Um outro nome que a gente não pode esquecer entre os nomes, né? Que eu gosto de relatar um pouquinho, foi o Tycho Brahe. Ele tem um grande legado e ele é responsável aí pelas leis de Kepler, né? Quando eu digo responsável, não foi ele que deduziu as leis, né? Quem foi que deduziu foi o próprio Kepler. Mas o Tycho Brahe, ele tinha uma capacidade muito grande de registrar dados astronômicos. Então, o que ele fazia? Ele era um observador do espaço e ele ficava registrando aí as órbitas, a movimentação e o mais interessante, tudo a olho nu, né? Eu até coloquei a data ali para a gente lembrar um pouquinho. Tycho Brahe veio de 1546 a 1601 e o primeiro telescópio, chamado de luneta à época, foi o de Galileu em 1609, né? Ou seja, e tem histórias em que o Tycho Brahe, ele ficou cego no final da vida, de tanto ficar observando, né, as estrelas e tal, ele acabou aí prejudicando a própria visão. E ele tinha um banco de dados enorme, que foram que deram condição aí para o Kepler, né? O Kepler, ele na verdade, ele não era o experimental, ele era o teórico, né? Foi ele que desenvolveu aí as teorias das leis de Kepler, tão conhecidas aí na física clássica, mas baseou-se aí, se debruçou então nos dados do Tycho Brahe. O Galileu, antes do Galileu, teve um cara chamado Linus, não vou lembrar o nome dele, mas ele, na verdade, ele era um especialista em lentes, à época utilizados aí para melhorar a visão, né? E ele que meio que teve uma sacada de olhar para o espaço com isso. Mas, propriamente dito, construída a primeira luneta é atribuída aí ao Galileu em 1609, né? De novo confirmando a data posterior aí aos dados coletados do Tycho Brahe. Tá bom? Então, Galileu foi o primeiro sujeito a apontar a luneta para o céu e perceber como isso pode ajudar ele a observar. Pouco depois, o Kepler aí descrevia a óptica das lentes, né? Fazendo algumas observações ainda, e aí ele propõe o telescópio com duas lentes convexas, né? Então ele acaba aí contemplando as duas lentes convexas, o Kepler na sequência. E percebam que é uma coisa muito interessante quando a gente pensa na história da ciência, né? É claro que eu não vou entrar no mérito aqui de muita discussão nesse respeito, mas quando a gente olha para 300 anos de Cristo, isso é para a ciência no geral, né? 400 anos de Cristo ali, Aristóteles e tal, até 2000, a gente está falando de 2.400 anos. Parece muito tempo, mas não é muito pouco tempo, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa nesse processo de evolução da ciência, e aqui a gente falando das perspectivas em relação à gravitação, é que se a gente parar aí na idade cristã, do 0 aos 1500, a gente não teve grandes evoluções registradas, né? Teve evoluções, mas algumas foram queimadas, era período de inquisição e de grande controle da religião católica, né? Então a gente tem um período muito menor do que 2.400 anos de ciência registrada propriamente dita, né? E com períodos de maiores influências. E aí, por isso que eu estou destacando aqui, né? Os anos, o século 17, 18, ali, 1600, 1700, foram muito promissores, né? E aí nós temos aí o Newton, Galileu, Kepler, e esses caras que, na verdade, contribuíram muito. E a gravitação, ela foi um dos campos aí que muitos deles se debruçaram, tá? E uma questão aqui na contextualização ainda para a gente tocar nisso é a questão da gravitação da perspectiva clássica e da física moderna. Qual é a situação em que a gente tem na física clássica e na física moderna? Na física clássica, os corpos se atraem. A gente sabe que dois corpos, a gente vai definir isso depois. A gente sabe que dois corpos se atraem. Dois corpos que têm massa se atraem. Beleza. Por quê? Não sei. Essa é a visão clássica.
Sabemos que atrai, a gente quantifica isso pela lei de Newton, mas a gente não tem uma explicação mais apurada em relação à causa. E aí a gente tem a física moderna, e aí a gente tem a relatividade geral e restrita, né? A restrita fala muito sobre isso, e aí chega o Einstein, então, para dizer para a gente, olha, isso aí é uma curvatura do espaço-tempo devido à massa do corpo, dos corpos aí, né? E a gente vai falar um pouquinho mais nisso adiante. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, em que a gente tem duas linhas de trabalho, né? E isso acontece na escola, acontece na teoria dos livros didáticos. Trabalhando com a física clássica, em que ela se enquadra dentro da mecânica, em que a gente traça a órbita, a gente pensa nas leis de Kepler, pensa de velocidade angular, a gente pensa em quantificar as forças de atração gravitacional, e a gente tem uma vertente da relatividade, da física moderna, que ela trabalha a questão de por que isso acontece, né? Como isso acontece, como isso se organiza no universo, né? Então ela tem essa outra vertente da física moderna, né? E é difícil a gente trabalhar uma separada da outra, né? Nem que seja só para lembrar e botar o alinhamento. Na verdade, nenhuma desqualifica a outra, né? Mas é que elas têm momentos históricos diferentes aí de discussão, tá bom? Então tem que estar um pouquinho com o olhar atento aí. Mas num resumo do resumo, a física moderna faz isso, né? Ela explica a gravitação, a aceleração gravitacional e o comportamento das órbitas dos planetas e tal, pela uma curvatura do espaço-tempo. Tá? Na verdade, é muito mais além, né? Ela insere uma nova dimensão, a dimensão tempo, ela faz várias outras questões aí, né? Mas, no resumo, ela explica, então, como isso acontece. Então, na lei da gravitação de Newton, foi em 1665, né? Ele faz, então, essa relação entre a queda da maçã, esse exemplo clássico, né? Entre a queda dos corpos na proximidade da superfície e a órbita da Lua. Eu não sei para vocês, assim, né? Eu fico pensando, ou pelo menos fazendo um exercício mental, de quão complexo é fazer essa relação, né? Ela parece muito simples, mas é porque a gente já nasceu com isso, né? A gente já tem, quando a gente começa a ouvir as primeiras vezes da Lua, tá, já tem a ver com a gravidade e a gente meio que internaliza e aceita isso como verdade e vida que segue, né? Mas uma concepção de algo tão grande, tão distante, com coisas pequenas próximo da superfície, isso tem um certo grau de dificuldade de correlacionar, né? Mas então Newton aí ele foi feito, isso. 1665, Newton estava com 23 anos aí, né? Quando fez isso aí. 1647 aí ele nasceu. Então, opa, não. 1642. 62, tá certo. 23 anos. E aí, como é que a gente pode classificar o que é gravitação, afinal? Né? Dentro do contexto da mecânica, da física clássica. Gravitação é a capacidade de dois corpos se atraírem. Né? É a capacidade dos corpos se atraírem, né, simultaneamente e tal. Ou daria para fazer várias elucidações aqui nesse sentido. Né? O que isso quer dizer, pessoal? Dois corpos se atraem. Então, assim, ó, eu sempre falo na sala, né? Todo mundo está aqui se atraindo, né? Na verdade, a gente não está na sala. Vamos pensar nos espaços que vocês estão aí, né? Se vocês derem uma olhada em torno de vocês, mesa, cadeira, calculadora, caderno, armário, porta, e vocês, todos vocês estão se atraindo. Um está atraindo o outro, né? Então, pô, da física clássica, qual é a questão? Por que um não esbarra no outro, né? Por que uma calculadora em cima da mesa não é lançada contra nós? Como é o caso da gente, né? Se a gente der um pulo, a gente acaba sendo atraído, né? A gente atrai a Terra nos atrai, e a gente vai ver na sequência o porquê que não é a Terra que sobe e é a gente que desce, né? Tem a ver com a massa, obviamente. E no caso da calculadora,
essa força ela é tão pequena que ela não é capaz aí de gerar uma aceleração, gerando que um atinge o outro, né? Então a gente tem uma força, eu e a calculadora que estou aqui na minha frente, a gente atua uma força simultânea, ela tem a mesma direção, sentido contrário, né? Mas elas não é suficiente aí para gerar o movimento, né? O atrito que a calculadora está com a mesa e que eu estou aqui parado, ela não é suficiente. Mas a gente tem que lembrar que a aceleração gravitacional ela não existe só em corpos de grandes massas. A questão é, ela se torna mais perceptível, né? Então a gente começa a ter uma percepção mais clara que é o fato de tudo que a gente tem na superfície da Terra ser atraída para o núcleo dela. Tá? Então, por quê? Porque a massa da Terra é muito grande, então a gente acaba tendo essa possibilidade. E aí tem que cuidar um pouquinho quando a gente fala massa da Terra muito grande, é grande em relação às coisas que estão na superfície, né? Ela não é grande se comparada a Sol, outros planetas e estrelas com milhões de vezes o tamanho do Sol, né? Então, é que a gente tem que cuidar quando a gente fala em referenciais astronômicos, né? O que é grande e o que não é. É que depende em relação ao que a gente está olhando, né? Em relação ao que a gente está comparando, tá? E a gravitação em relação a uma descrição relativística, eu já repeti, né? Inclusive, curvatura do espaço-tempo. É como se a gente tivesse, não é um tecido, né? Uma possibilidade do espaço ser curvado, que é aquela figurinha que eu mostrei para vocês no início da aula, né? E é uma figurinha muito conhecida, né? Que mostra a curvatura. Que inclusive, pessoal, deixa eu até abrir aqui. Que inclusive a gente tem que tomar cuidado quando utiliza. Deixa eu só pegar uma imagem aqui e vou jogar na tela para ver se vocês veem aqui. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu botar. Deixa eu ver se eu consigo trazer para outra tela que eu estou trabalhando aqui. Ah, ela não aceita. Não vai aceitar. Que é aquela imagem bidimensional da curvatura do espaço-tempo, né? Coloca um corpo, por exemplo, a Terra, e aí ele tem uma curvatura. Existe uma atividade prática para se fazer no ensino médio, inclusive, que é isso, né? Tu estender um tecido, jogar uma esferinha com uma certa massa ali no meio e ver essa curvatura. Então quer dizer que em algum ponto de equilíbrio aqui, se fosse a Terra no meio, né? A Lua orbita, né? E tal. Tem que tomar cuidado que tem um erro conceitual, né? Quando a gente faz isso com tecido, a gente olha essa imagem, a gente está vendo algo bidimensional. E na realidade, a curvatura do espaço ela não é bidimensional, né? Quando a gente bota um corpo curvando o espaço-tempo, gerando aceleração gravitacional, a gente tem algo tridimensional. É como se tivesse uma estrutura de cubos aí, né? E a gente tem em todas as direções. Então aquilo ali causa, às vezes, ela é didática no aspecto de mostrar um pouquinho, mas tem que cuidar que ela tem um erro conceitual em relação ao número de dimensões ali, tá bom? Então a descrição é a gravitação, essa. E aí tem várias formas de fazer isso, como eu falei, né? Essa capacidade de os corpos se atraírem, é a atração que um corpo percebe quando está próximo a outro corpo, e assim por diante, né? Tem essa questão. E ele tem o campo gravitacional, né? Ele tem a ver com o campo gravitacional que se cria. E é interessante, né? Eu usei uma expressão agora que quando a gente pede, quando os alunos do ensino médio, por exemplo, ou as criancinhas lá, ah, professor, mas o que é? Ah, é o campo gravitacional. E aí se tende a relacionar o campo gravitacional com o campo magnético, né? Se tende a relacionar as duas coisas. Tem que tomar um pouquinho de cuidado o quanto a gente está simplificando esse modelo, né? Porque depois, se em algum momento vier para a relatividade, fica com dificuldade de se desconectar desse modelo tão simplificado. Ele tem um campo gravitacional, mas a palavra campo ele leva a uma coisa, né? Tem uma curvatura do espaço-tempo, né? Tem uma curvatura do espaço-tempo.
Ok? E a lei da gravitação de Newton, que foi um divisor de águas, na verdade, é uma fórmula que relaciona as massas dos corpos envolvidos, a constante gravitacional, né? E aí a distância entre esses dois corpos. Então, se vocês derem uma olhada para essa fórmula aqui, ó, F igual G, M1, M2, R2, R chapéu, na verdade, o que, que essa fórmula está dizendo? Que a gente tem dois corpos envolvidos, um corpo M1 e M2, né? Temos os dois corpos envolvidos aqui, M1 e M2. Eles estão uma distância entre os dois de R, então eu teria uma distância entre R, e eu tenho uma constante gravitacional aí que foi calculado por Cavendish. Cavendish fez um experimento muito interessante para calcular essa constante gravitacional. Eu tenho até o artigo original, se por curiosidade alguém quiser, eu já encontrei na internet. Ele pendurou um halter. Um halter é uma haste, né, com duas esferas. A haste central com um peso muito menor que as esferas das extremidades. Pendurou num barbante isso aqui, fez um pêndulo e aproximou uma essas esferas a outra esfera. E ele mediu essa aceleração gravitacional, sabe pelo quê? Pela torção do barbante. Então, um experimento fino, né? Um experimento com uma precisão bastante interessante, em que ele chegou muito perto do valor que a gente utiliza até hoje, que é um 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Então, o Cavendish foi o cara que mediu pela primeira vez aí, né? Mediu não, ele refinou, né? O Newton sabia que tinha uma constante, tentou aproximar, mas foi o Cavendish aí que estabeleceu, pela primeira vez, bastante estabelecida, com um experimento muito sistemático. E esse halter dele, gente, era enorme, né? Eu fico pensando na época como as pessoas gastavam tempo, né? Eles iam fazer um experimento desse, porque assim, ó, olha o valor dela, né? 6,67 vezes 10 na menos 11. É muito, muito pequeno. Então não é um corpo de 5 kg perto de outro corpo de 5 kg que a gente consegue medir com muita facilidade, né? Então ele teve uma precisão experimental espetacular. Espetacular, tá? Então a fórmula da força da lei de gravitação é o quê? É um jeito de calcular a força entre duas partículas. Ela pode ser em dois corpos, né? Partícula aqui é ruim, né? Quem são eles? A massa do corpo 1 e a massa do corpo 2. E a distância que eles têm contra os outros. Olha que interessante na fórmula, né? O M1 e o M2, o 1 e o 2 ali, eles só são índices, né? Para entender que são dois corpos distintos. O R ao quadrado é expoente, né? Já não é índice aqui, só estou enfatizando para deixar bastante claro. Ou seja, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância dessas partículas. Então a gente vai afastando, ela tem um decaimento quadrático aqui, né? A força vai diminuindo. Vai ficar bem claro depois, eu trouxe um gráfico aqui do Fernando Lang, né? Para mostrar para vocês, tá bom? E aí sempre tem que ficar atento com o quão pequeno é esse G, tá? Com o quão pequeno é esse G aqui. E interessante, né? Se eu estou estudando dois corpos, eu posso encontrar a força por essa daqui, e essa força encontrada ela vai ser igual nos dois corpos. Elas vão ter mesmo sentido, porém elas vão ter sentidos contrários, né? É óbvio, né? Porque um corpo atrai o outro aí nesse caso, né? Uma outra situação em relação à lei da gravitação de Newton é a razão tamanho-distância. Num sistema, por exemplo, Terra-Sol, Terra-Lua, o raio desses, né, do Sol, da Terra ou da Lua, pensando nesse sistema, eles são muito pequenos se comparados à distância. Então, na verdade, a gente pode considerar que a Terra e a Lua, pensando nesse sistema, elas são pontuais. E a fórmula serve muito bem, né? Serve muito bem. Né? Ela não é muito bem, ela serve perfeitamente, né? Agora, se a gente tem as dimensões do corpo
comparáveis à distância, a gente pode ter um probleminha e essa equação ela acaba ficando limitada, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para as situações. É claro que na maioria dos exercícios, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai considerar aí corpos, distâncias muito maiores que as dimensões. E tem uma outra situação, pessoal, que eu não posso deixar de falar para vocês, que é a situação quando a gente tem corpos esféricos, que aí é uma outra situação, né? Então, por exemplo, alguém poderia dizer assim, então tá, professor, eu estou aqui na superfície da Terra, a dimensão da Terra é muito maior que a nossa distância, né? É claro que a gente está pensando na distância de núcleo da Terra, gente, mas a gente pode dizer até que é meio comparável, né? Por que esse modelo serve? Porque a gente tem a teoria das cascas, que eu vou falar na sequência, e ela funciona só para esferas, tá? E aí, claro, né, a Terra não é uma esfera redonda, mas a gente considera ela redonda, para esse caso. E aí a gente tem uma aproximação razoável. Ou resumo, né? Em algumas situações a gente tem que tomar cuidado, né? Mas são exceções das exceções. A maioria dos exercícios do livro didático não abordam essas exceções, mas como aqui um conteúdo aí de física aí no nível superior, a gente não pode deixar de comentar. Se o corpo tiver proporções, dimensões próximas à distância dos dois corpos que eu estou querendo calcular a força, e a gente não estiver tratando de corpos esféricos, e a gente já vai entender o porquê disso na sequência, essa fórmula aí ela tem restrição. E o porquê, pessoal? Porque aí a gente não tem a força num ponto único, né? A gente vai ter a força sendo uma somatória de forças para a superfície. Então, se eu quisesse calcular numa superfície muito longa uma distância de um corpo que está próximo, essa força ela não vai vir de um ponto único, como se fosse pontual, né, os dois corpos. Vai ter uma decomposição de força vetorial. E aí a gente tem que ir para outro modelo de solução. Também falo na sequência para vocês. Tá bom? Então é só uma restriçãozinha para deixar o registro. E essa fórmula aqui da mecânica da gravitação é a mais conhecida, lei da gravitação de Newton. Aspectos interessantes também, eu ia rabiscar minha folha aqui. Essa unidade de medida aqui, ó, Newton metro quadrado sobre quilograma quadrado, em alguns livros ela vem um pouquinho diferente, tá? Mas não se assustem, é porque eles tiram o Newton, né? Eles transformam Newton em quilograma metro por segundo ao quadrado e operam ali, né, com as unidades de medidas para ficar só aí quilograma, metro e segundo ao quadrado, tá? Então não se preocupem muito com isso aí. Essa aqui é a mais usual, ok? E na verdade, por que ela é mais usual se a gente olhar pela fórmula, né? Se eu botar a unidade de medida da constante gravitacional G, Newton vezes metro quadrado, quilograma quadrado, estou fazendo o que está na fórmula aqui, né? Massa vezes massa, quilograma ao quadrado. Minha letra não deu certo. R ao quadrado, metro é a distância ao quadrado. Elas vão cortar, vai sobrar só o quem? Na solução da fórmula, o Newton, que é a unidade de força. Então ela já fica uma unidade pronta, né? Não precisa se preocupar muito em ter que voltar para a unidade de Newton depois. Por isso que essa unidade de aceleração gravitacional é a mais utilizada. Tá bom? Muito bem. Então temos aí a fórmula da força entre corpos de massa. Ah, e aqui vale também uma outra situação, né? Esse tamanho do G ali, da constante gravitacional, ele mostra porque vocês e as coisas que estão na sala que vocês estão aí não estão se puxando uma contra a outra, se esbarrando. Não estão tão grudadas, né? Porque se vocês olharem o G, 6,67 vezes 10 na menos 11, né? É uma grandeza muito, muito pequena. Para se tornar representativa, a gente tem que ter massas muito grandes. Aí a gente conseguiria ter uma força significativa, né? Comparado com a Terra aí, 5,8 vezes 10 na 24. Opa,
se uma dessas massas é a massa da Terra, 10 na 24 vezes 10 na menos 11, a gente já começa a ter um negócio aí que já começa a dar diversão. Tá bom? O teorema das cascas, eu adiantei um pouquinho, mas o que ele diz, né? Uma casca esférica uniforme de matéria atrai, uma partícula que se encontra fora da casca, como se toda a massa estivesse concentrada no seu centro. Então, uma casca esférica, se eu tenho um corpinho aqui fora e eu tenho uma casca esférica, e eu estou analisando a força de atração entre esses dois corpos, devido à gravitação, eu não preciso considerar cada ponto da casca esférica. Eu vou considerar que toda essa massa da casca está lá no ponto central. Então, o meu R considerado vai ser do ponto central da casca esférica à carga que eu estou olhando, ao outro corpo, a outra ponto central do outro corpo. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, quando a gente tem uma casca esférica, a gente tem uma situação bem peculiar, né? Melhor falando, a gente tem numa casca esférica uma situação muito simétrica. Então, se eu tiver um outro corpo aqui e quero medir a força de atração entre os dois, eu não preciso ficar me preocupando, mesmo que ele esteja próximo, que é aquela restrição que eu falei há pouco, eu não preciso considerar cada parte do corpo. Eu considero como se toda ela tivesse concentrado. Esse aqui, até aqui é o R, né? E, na verdade, eu considero que essa massa toda concentra aqui no meio. Por quê? Por causa da simetria. Tá? Por causa da simetria. Porque, na verdade, a força ela é uma grandeza vetorial. Então, eu vou ter uma força aqui, eu vou ter uma força inclinada aqui, eu vou ter uma força aqui. A somatória dessas forças, elas podem ser consideradas como se estivessem ocorrendo no centro de gravidade. Ou, nesse caso, centro de massa. Também, né? Os dois se sobrepõem aqui, né? Centro de gravidade e massa. Tá? E aí, pessoal, é por isso que no caso da Terra, a gente vai ter aquela situação em que mesmo que a dimensão da Terra é similar aí, comparável ao raio, e a gente está aqui na superfície, o que eu posso considerar como força? Por quê? Porque como a gente pode considerar a Terra, aproximar a Terra de uma esfera redonda, a gente pode considerar que toda a massa está no centro. Esse teorema das cascas aí, ele é satisfeito. Aí alguém pode me interromper e dizer assim, professor, tem uma outra sacanagem na tua fala. O teorema é das cascas. A Terra é uma esfera maciça, né? Como é que o teorema também pode se comportar? Na verdade, a gente pode fazer uma análise como se a Terra fosse desfeita numa cebola, né? Com várias cascas esféricas se sobrepondo. Para cada casca esférica, o teorema é satisfeito. Então, se a gente estender isso para várias cascas esféricas, esse modelo, então, ele pode se aproximar, inclusive, para uma esfera maciça, como teoricamente é a Terra, tá? Então, aqui ele acaba satisfazendo aí essa questão. Beleza? Em vários momentos, isso aqui facilita a solução, né? Em vários momentos. Inclusive, a gente normalmente vai trabalhar com muitos exercícios abordando planetas e tal, que aí a distância é muito grande e a gente nem se preocupa com o teorema de casca esférica, né? Se a distância for enorme, Terra só, o sistema, eu não preciso me preocupar, né? Até porque a gente pode considerar que a distância é muito, muito maior que os raios, né? As dimensões desses corpos são muito, muito maior que a distância entre as duas, considera como carga pontiforme. É mais simples, né, essa análise. Mas quando estiver relativamente próximas, o teorema das cascas aí ajuda, tá bom? E aí, pessoal, aqui tem uma situação interessante, né? Que é as acelerações produzidas no sistema Terra-maçã. O exemplinho da maçã do Newton aqui não é para reforçar esse modelo, mas o livro trouxe esse exemplo, eu acabei trazendo o mesmo, né? Então temos um corpo aí sobre a superfície da Terra, uma maçã,
E como é que a gente pode fazer? Olha, ele aproximou aí, né? A massa da Terra, vezes a massa de uma maçã, mais ou menos, vezes a constante gravitacional, dividido por quem? R ao quadrado, a distância aqui entre os dois corpos. Quem são os dois corpos? Da maçã, do centro da maçã, que aqui a gente pode considerar em cima da superfície da Terra, a gente pode considerar aí o ponto como sendo a superfície, até o centro da Terra. Nesse caso aqui, teorema das cascas esféricas. Então, o R ao quadrado, a distância entre dois corpos aqui, é coincidente aí com o raio da Terra. Tá? Então, se faz o produto e se chega a uma força de 0,80 newtons. Então, voltando aí, a força que a Terra exerce sobre a maçã é 0,80 newtons, né? Atraindo a maçã em direção ao centro da Terra. E a força que a maçã exerce sobre a Terra também é 0,80 newtons. Mesma direção, sentidos contrários, né? E aí vem uma questão, que é o que a gente vai discutir agora, porque, na verdade, se eu jogar essa maçã para cima, não é a Terra que vai em encontro da maçã, né? E sim é a maçã que vem em encontro da Terra, né? Então, qual é essa relação? É muito óbvio, né, nesse exemplo, que tem um vínculo forte com a relação das massas. Uma massa é muito maior do que a outra, né? Então, tu tem uma inércia maior de um corpo do que o outro, nesse caso da Terra, né? E aí, aqui é interessante, eu até tinha calculado aqui por curiosidade, né? A aceleração gravitacional nessa condição foi um exercício rápido, 9,82, 98 metros por segundo com os dados tabelados, né? A força que as duas percebem é 0,80, né? E aí, pessoal, a gente poderia calcular por considerando... Oh, caramba. A gente está falando de força-peso aqui, né? A força F igual a m vezes a aceleração gravitacional. Esse capítulo do livro, sempre que ele traz AG, aceleração gravitacional, ele traz a aceleração gravitacional e significa que ela é a calculada. Quando ele traz G, é a medida, tá? Eu vou falar mais disso adiante também. Se a gente pegar isso aqui e calcular ó, a força F 0,80 e a massa da Terra, e a força F 0,80 pela massa da maçã aproximada, as duas acelerações sentidas vão ser a seguinte, ó. A aceleração gravitacional que a maçã vai sentir, aproximadamente, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu vou botar um... Eu estou numa posição horrível aqui hoje. E a aceleração gravitacional que a Terra sente. Eu pego 1 vezes 10 menos 25 metros por segundo ao quadrado. Então percebam, né? São forças iguais em sentidos contrários. Mas a gente vai descobrir qual é a aceleração que ela gera, essa aceleração ela pode ser calculada, dividindo essa força pela massa, pela fórmula que eu coloquei aqui para vocês, né? Fórmula da força-peso. No lugar do peso aqui botei F, né? Para correlacionar com essa força que a gente calculou. Se a gente dividir pela massa da Terra e pela massa da maçã, para encontrar cada aceleração gravitacional, olha a diferença. A aceleração sentida pela maçã é de 9,8 metros por segundo aproximado, que é o nosso... Normalmente é o medido na superfície. A aceleração gravitacional que a Terra sente por essa maçã, é a quanto? 1 vezes 10 na menos 25. Ou seja, as acelerações gravitacionais sentido no caso da Terra, aceleração gravitacional sentido pela Terra gerado pela maçã, não tem problema algum. Né? Não é que não tem problema, usei uma palavra horrível, né? Pensei em outra coisa e falei uma outra coisa. Não é perceptível ou não é relevante, né? Quantitativamente. Né? Então, não adianta a gente se unir, se abraçar todo mundo e ficar pulando na superfície da Terra, que na prática, né, a aceleração gravitacional que a gente vai estar impondo à Terra, ela é muito, muito pequena. 10 na menos 25 aqui está numa ordem de grandeza para lá. Para lá não, né?
bem pequena, tá bom? Então, o que diz aqui, né, pela lei da gravitação de Newton? A gente pode encontrar a força entre dois corpos, relacionando o constante gravitacional massas e o inverso do quadrado da distância entre eles, e a gente, inclusive, pode calcular a aceleração que cada corpo vai perceber. Vai ser imposto, né, sobre ele. Travou, deu tilt. Tá bom? Então, essa é mais uma análise que eu acho bem interessante fazer. Eu não estou ouvindo. Não sei se sou só eu. Não, não sei se ele caiu e tá com o áudio desligado agora. Tá com o áudio desligado, Jason. Não? Boa, agora voltou. Eu achei que era o fone que às vezes encaixa. Beleza. Então, esse é uma solução interessante, um exemplo interessante da lei da gravitação de Newton, porque ela correlaciona, né? Qual é o equívoco que normalmente a gente tem quando a gente olha para a lei da gravitação de Newton? Olha, se as acelerações gravitacionais são tão distintas, a força é distinta, né? E aqui a gente deixa muito amarradinho. A gente está falando que são forças iguais, mas porque tem uma relação direta com a massa, a gente tem acelerações gravitacionais diferentes, tá? Então ele acaba sendo didático dessa perspectiva, né? Ele acaba sendo didático dessa perspectiva. Muito bem. Uma outra questão é, se ao invés de a gente só ter dois corpos, a gente tem vários corpos envolvidos, né? A gente vê vários corpos. Como é que a gente resolve aí para descobrir qual é a força, né? Pessoal, é um sistema de forças e ele pode ser tratado vetorialmente, né? De forma muito tranquila. Então, é claro que o livro ele traz como se fossem pequenas partículas, mas a gente pode pensar nisso aqui para o sistema planetário, né? Sei lá, para o sistema solar. A única questão do sistema solar é que, para piorar, ele está em movimento, né? Então, tu tem translação, tu tem tudo numa dinâmica de movimento que ele não se torna muito simples. Aí os exemplos que o livro traz é jogos estáticos, né? Pequenas partículas estáticas. O que isso aqui quer dizer, na verdade, tá, pessoal? Se eu quiser saber a força que uma partícula 1 tá sendo submetida em relação a um conjunto de outros corpos, então eu tenho várias partículas aí, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular cada uma separadamente e vou somá-las. Então ela, na verdade, vai ficar como? A força F1 resultante num conjunto de partículas é a força que a partícula 2 submete à partícula 1, mais a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1, mais uma força que a partícula 4 exerce sobre uma 1, até o número de partículas que eu tiver envolvidos. Isso aqui, tranquilamente, a gente pode transformar aí numa somatória, né? A força que a partícula 1 está sendo submetida, a força resultante, ela vai de I igual a 2 a N, né? E aí a gente vai somando as parcelas. Na verdade, é só um modo de apresentar aqui a disposição acima por meio do somatório, que é muito mais elegante, né? Matematicamente falando. Então, quando a gente tiver um conjunto de partículas, a gente vai ter que fazer o somatório, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa no sistema solar, por exemplo, né? Se a gente pegasse um planeta do sistema solar e por algum motivo ele
sumisse, a gente ia ter uma perturbação em todo o sistema, né? Sei lá, Marte um dia acorda lá e ele não quer estar mais naquela posição, sai pela tangente e sai da Via Láctea, né? A gente ia ter uma reorganização global, porque todos estão exercendo sobre todos. E, gente, eu não sei vocês, mas quando eu paro para pensar nessa organização, eu acho muito insano, né? A gente tem um sistema complexo com vários planetas, sem contar que a gente tem interferência externa, né? Provavelmente até de buracos negros a muito mais distâncias do nosso sistema solar. E eles estão num equilíbrio tão perfeito e tão bonito, né? Descrevendo essas órbitas elípticas, né? Que até parece pouco provável que a gente consiga ficar tantos milhões de anos fazendo os mesmos movimentos, né? Que ninguém dá uma saidinha, né? Ninguém dá uma escapadinha para o lado e tudo entra num sistema instável. Então, no princípio de superposição, a gente só vai dizer que se a gente tiver um sistema de massas, a força gravitacional ela pode ser calculada uma sobre a outra e fazendo um somatório vetorial. Tá? Normalmente, aí, alguns sistemas eles acabam simplificando e tal na solução, para facilitar a solução aí, né? Se cancelam parcelas, como é uma questão vetorial. Ok? A gravitação aí nas proximidades da superfície da Terra. Então aqui, a gente pode pensar da seguinte forma. A gente tem a lei da gravitação, aqui em módulo, né? Não estou trabalhando com a grandeza vetorial, e nem com o vetor unitário R aqui, né? Então está direto em módulo já, quando não tem a setinha em cima, a gente já está dizendo que está em módulo. F igual G, MR quadrado. Esse M maiúsculo aqui é a massa da Terra, tá? E o Mzinho é a massa do outro corpo. Então a gente acaba tratando dessa forma. Pela segunda lei de Newton, a gente acabou de utilizar ela, inclusive, para calcular a aceleração do sistema massa-terra. A gente também tem que a força é dada por M vezes a aceleração. Nada demais até aqui, nada de novo até aqui. O que a gente quer fazer e por que a gente trouxe essas duas formas de calcular a força aqui? Porque a gente vai igualar as duas, né? Uma força tem que ser igual a outra, independente do caminho que a gente está usando para calcular. Então, olha só. Oh, o professor está mostrando os slides, eu não estou vendo. Ai. Ô, pessoal, vocês me xingam aí, pô. Aí vocês me matam. É que até agora eu não estava precisando. Não, dava para entender, né? Boa. Oh, desculpa. É que na queda, na retomada, eu... Isso. Tá. Não, e eu rabiscando aqui, todo empolgado. Vocês têm que falar, pessoal, que daqui a pouco eu sumo e quando eu vejo... Tá. Esse aqui era o slide da gravitação e o princípio da superposição, tá? Que eu disse que as forças, elas podem ser somadas... A contribuição individual pode ser somada para dar uma resultante num determinado corpo, como no F1. É porque é vetorial, né? E aqui o somatório. Tá, desculpa. Agora vamos para a gravitação das propriedades da superfície da Terra. Estamos aqui na superfície da Terra e estamos querendo calcular as duas fórmulas da força que a gente vai utilizar. Primeiro, a força F da lei da gravitação de Newton, com o Mzão aí representando a massa da Terra. E a fórmula que a gente utiliza aí para a segunda lei de Newton, nesse caso, inclusive, a força-peso. Normalmente a gente usa G, né, no lugar de AG, porque o G a gente acaba concebendo no cotidiano como um medido igual o calculado. Teoria aqui do livro um pouquinho mais avançada, a gente usa o AG como o calculado, tá? Igualamos essas duas fórmulas. MAG igual G, Mzão, Mzinho, R quadrado, estão igualadas e bonitinhas. A gente acaba aqui com massa do corpo que está próximo aqui dos dois lados. Tá? Vai cancelar, sobrou quem? A aceleração gravitacional sentida por um corpo na superfície da Terra, ele é dado por constante gravitacional, massa da Terra, R ao quadrado. Né? E aí, a aceleração gravitacional aqui, ela é calculada, ela acaba sendo a 9,80 e alguma coisinha, né? 9,81, blá, blá, tá?
É só, pode pegar tabelado, a massa, não tem problema. O que isso aqui traz de novo, na verdade? Que se a gente não se preocupar, né, nesse caso, a gente pode fazer um exercício que é substituir essa distância, considerando sempre aqui em relação ao raio da Terra até o corpo, e esse corpo com uma dimensão pequena, ou no centro dele, o ponto de referência, né? E a gente pode calcular como é que essa aceleração gravitacional ela vai se comportando conforme a gente vai se afastando da Terra, tá? E aí o livro traz essa tabelinha bonitinha que diz o seguinte, que, na teoria, o calculado, a aceleração gravitacional na altitude zero, nível do mar, 9... Aqui ele bota como superfície média da Terra, né? A gente pode calcular aqui, considerar também o nível do mar. 9,83 metros por segundo ao quadrado. Eu substituí o emissão da Terra aqui tabelado, o raio da Terra e tal, e encontrei o valor de 9,8298. 9,8298 metros por segundo ao quadrado. Arredondou aqui para 9,83, tá? Não sei como é que ele usou a superfície média da Terra também, então, mas tá bonitinho. E olha que interessante como é que vai acontecendo o comportamento conforme a gente vai se afastando da Terra. Então, se a gente pegasse aí, escalasse o Monte Everest, a gente já estaria sentindo 9,80 metros por segundo ao quadrado. Percebam que é pequeno, né? 8,8 quilômetros é uma altitude razoável. E a gente está falando de uma variação de aceleração gravitacional teórica, calculado pequeno. Tem que lembrar, altitude de cruzeiro normal de avião comercial aí é 10 quilômetros, mais ou menos, de altitude, tá? Então, não tem uma variação tão significativa. Ah, vamos subir um pouquinho mais, 36,6 quilômetros, né? Recorde aí para um balão tripulado. A nossa aceleração gravitacional calculada caiu para 9,71, 40 quilômetros quase de altura. Está numa altitude bem razoável, né? 400 quilômetros, o ônibus espacial, né? Mais ou menos aí, onde é que está a estação espacial tá pousada, né? Não está pousada, está rodando a nossa órbita, né? 8,7. Então a gente ainda tem uma aceleração gravitacional razoável, né? Tem uma aceleração gravitacional razoável. Alguém pode perguntar, né? Professor, por que ela não cai então, né? Porque ela está rotacionando, tá, pessoal? O fato de ela rotacionar ali, a relação de forças faz com que ela permita ela permanecer em órbita. Outra altitude, né? Satélite de comunicação, 35.700 quilômetros, né? É muito mais alto. Aí a gente já cai para uma aceleração gravitacional de 0,225. Então, teoricamente não, a gente tem um decaimento da aceleração gravitacional com o quadrado da distância, né? Uma curva de decaimento que a gente teria aí para a aceleração gravitacional em relação à superfície da Terra. Ok? E aí, eu trouxe aqui, agora se não abrir, eu vou ter que... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não vou conseguir. Só um pouquinho, vou botar um Shift F5 aqui, para pegar, eu botei um hiperlink aqui, vou ver se eu consigo abrir. Ver se ele vai conseguir trazer. Não conseguiu. Eu vou pegar ele aqui na internet e vou ter que trazer aqui para vocês. É que ele tem uma animação, ele tem um GIF que eu não trouxe para cá. Terra. Vou ver se eu acho aqui. Vou ver se eu consigo trazer ele para cá. Por que eu não consigo? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo agora, pessoal? Boa. Essa é uma animaçãozinha, tá lá, é um gifzinho lá da Wikipedia, né? A NASA, ela fez uma análise aí, né? Medindo a aceleração gravitacional, né? Onde a gravidade é mais forte do que a média. E aí, assim, ó. Azul é as regiões mais fracas, vermelho os pontos mais fortes de gravitação. Então é para mostrar que esse número 9,80 é alguma coisa, 9,81, 9,82 e tal, ele não é perfeitamente em todas as posições na superfície da Terra, né? Ou ele é uniforme, né? Ele tem uma certa diferença
Claro que aqui tem um certo exagero e tal, até para elucidar, né, e mostrar. Essa imagem é uma imagem gráfica, né, ela é uma imagem real, é uma representação, para mostrar para a gente que, na verdade, existem variações, né, entre as acelerações gravitacionais, aí, ou a força gravitacional, e nas várias regiões da superfície da Terra. E aí, pessoal, a gente tem... Por que tem essas variações aí, né? O que vocês sugerem aí que podem gerar essas distorções? O que vocês têm de ideia que poderiam aí gerar essas distorções aí, pessoal? A altitude do local? O local? Mas o que diferenciaria... Opa, travou. Diferenciaria um local do outro? Por que vocês acham que se mudar de local? Eu achei que era por causa da altitude. Altitude? Isso, a distância maior do centro da Terra? Pode ser. Tem uma influência. Né? A gente viu, né, que na superfície do nível do mar e do Everest a gente tem uma diferencinha pequena ali, né? Então a altitude tem mais. Mais alguma coisa? O que vocês acham? O fato da Terra não ser perfeitamente esférica faz algum sentido? Sim, a questão do geóide. A questão da Terra não ser perfeitamente esférica, né? É um elipsoide, né? E tal. Geóide. Também. Ela não tem muita diferença do achatamento, tá, pessoal? Se a gente parar para pensar, não é um negócio, mas ela tem uma interferência sim. Né? Ela tem uma interferência sim. O que mais? Parte interna da Terra, ela é uniforme? Núcleo, manto, crosta, tá tudo bonitinho lá. Se medir cada lugar, ela tá... Não é. Então, na verdade, a distribuição da massa no centro da Terra também ela, né, tem algumas diferenciações, né? Tem algumas diferenciações. Então, a gente também tem a forma com que está organizado aí a massa da Terra internamente, a altitude. E tem mais um. O que será que acontece? O que vocês acham? Quando a gente tá... Vai falar alguma coisa, Maba? Pensei que o Maba ia dar uma arriscada. Eu ia dizer a questão da rotação. Por exemplo, tem um programa que eles desafiam um matemático já. Todo mundo tem profissão aí que gosta de ler e devorar livro. É que desafiaram o pessoal no Reino Unido a achar o ponto que a gravidade seria menor no Reino Unido. Entendi. Literalmente seria o ponto que seria mais próximo ao sul, ou seja, próximo da linha do Equador, que seria da rotação, e o ponto sendo o ponto mais alto. Aí, literalmente seria, no caso, os pontos necessários para ter a gravidade menor, já que, no caso, ele diminui com a lei da força centrípeta da rotação. Exato. Perfeito. Na verdade, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a diferença que a gente vai ter. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, se eu estiver em cima de um polo, eu estou rotacionando no meu eixo, eu não tenho aceleração centrípeta, né? Quanto mais para o Equador tu vai ter uma aceleração centrípeta e vai alterar a diferença entre as duas acelerações, tá bom? Então a gente acaba tendo aí uma variação nesse sentido. Sugiro aí, né, se quiser dar uma pausa aí nas maratonas de série, quiser dar uma olhada num documentário, Gravidade. Ele é um documentário em que eles fazem isso, bem exatamente o que tu falou, Maba, né? Vão lá na Inglaterra e começam a medir a aceleração gravitacional em vários pontos. Na montanha, no nível do mar, na latitude, longitude e tal, e com um grupo de estudantes, e eles vão mostrando como é que ela varia. Na verdade, o documentário é muito mais que isso. Então vale a pena dar uma olhadinha, fica a dica aí, tá no YouTube e tal, Gravidade. Então tá, pessoal, vou tirar aqui a terrinha bonita, achei bonito o GIF. Vou fechar aqui e vamos voltar para a nossa... Então a gente já entendeu que ela não é perfeitamente uniforme, né? Ela não é totalmente uniforme, né?
A massa da Terra não está uniformemente distribuída. A Terra não é uma esfera, um geóide, né? E tal. E a Terra está girando. São 3 fatores. Pessoal, a gente percebe no cotidiano físico nosso qualquer um deles? Já digo de antemão, não. Mas como futuros aí, professores de física, com um pouquinho mais de estudo, vale fazer aí o entendimento, né? O motivo a gente acabou, de certa forma, aí já discutindo de cada um deles, né? Em resumo, a aceleração gravitacional medida em relação à calculada, ela varia em função da latitude e longitude, né? Localização, pode ser dessa forma, a topografia, que seria a altitude e tal, e a geologia do local, tá? A gravidade aparente na superfície da Terra varia em torno de 0,7%, né? De 9,7639 metros por segundo ao quadrado na montanha no Peru, a 9,83 na superfície do Oceano Ártico. Então percebam que é uma diferença relativamente pequena. Não é a gente viajando que a gente vai perceber. Até porque a gente também não percebe isso de uma hora para outra. Quando a gente vai trocando de lugar, essa variação vai acontecendo gradativa, que seria um outro elemento que também tornaria desprezível, até se ela fosse um pouquinho maior, tá? Em relação à rotação da Terra, o livro ele acaba trazendo aqui uma deduçãozinha sobre o comportamento. Então, aqui nessa imagem, ele acaba olhando a Terra de cima, né? O ponto central é o Polo Norte, e ele bota um caixãozinho na linha do Equador, sobre uma balança, e ele está rotacionando. Por que na linha do Equador? Porque é onde há a maior influência da aceleração centrípeta, tá? No diagrama de corpo livre aqui embaixo, seria o ponto caixote, e aí a gente teria a força-peso em direção ao centro da Terra, resultado aí da atração dos corpos, né, da Terra e do caixote, a força normal exercida pela balança, que faz com que o caixote não entre, né, e tem uma aceleraçãozinha amarelo aqui, pequenininha, que é a aceleração centrípeta. Tá? Então, na verdade, ele acaba fazendo uma relaçãozinha aí. Eu ia fazê-la com vocês, eu até deixei 2 slides aqui em branco, mas vocês podem fazer eles lá depois na sequência, quando forem ler o capítulo, e assim, ele é bem tranquilo, e qualquer coisa vocês me pedem, professor, não entendi direito, ou ficou alguma dúvida, não tem muito problema quanto a isso, tá? A deduçãozinha tá lá bem prontinha. Ia fazer aqui até pra gente dinamizar, mas não é uma dedução elaborada que vocês aí não consigam fazer. A ideia é sempre que ele trabalhe com a distância, o raio exato da Terra, tá na linha do Equador. Lembrem, a aceleração, os sinais, né, da aceleração centrípeta, ele é negativo, porque ele é em direção ao centro da Terra. Então ele está trabalhando com as regrinhas do sinal, pensando que para fora da Terra é positivo. Deem uma olhadinha lá que vale a pena, né, para vocês perceberem. O resultado vai ser vocês calcularem e perceber que se eu pegar alguém e tirar de um polo até a linha do Equador, a diferença vai ser de 0,034 metros por segundo. É muito pequena, né? 0,034 metros por segundo. Que é a diferença devido à aceleração centrípeta. Tá? Então, a solução está lá, não tem maiores problemas aí, dado o avançar da hora aí para a gente conseguir. E a gravitação no interior da Terra, né? Se cavássemos uma mina muito profunda e fôssemos descendo nela, né? Vamos imaginar uma mina de carvão lá em Criciúma, né? Muito profunda, vai ocorrer a variação da aceleração gravitacional? Essa é uma pergunta, mas é uma pergunta que já tem resposta. Vai, né? Ela vai acontecer. A pergunta que eu tenho para vocês é, se, imagina, estou com a esfera, cavei um buraco muito profundo, uma mina, e estou descendo nela. Será que a aceleração gravitacional, eu vou descendo, ela vai aumentando ou ela vai diminuindo? O que vocês acham que acontece, pessoal? Na superfície 9,81 ali, arredondando bem bonito, né? E tal. Peguei lá um elevadorzinho de carga na mina e comecei a descer. Será que a minha aceleração gravitacional, que eu ia perceber, eu estaria aumentando ou diminuindo? O que vocês supõem?
Estaria aumentando, mas não sei se a distância seria o suficiente para tu sentir a diferença, né? Tá. Maba tem um palpite que estaria aumentando. Nesse sentido, Maba, desculpa a minha interpretação. E me corrige se eu tiver equivocado da tua perspectiva. Tu entende que ela vai aumentando porque, teoricamente, vai se aproximando do núcleo da Terra, é isso? Sim. E a gente trata como o inverso do quadrado, né? Se tu vai diminuindo a distância entre eles, teoricamente a força, segundo a lei de gravitação de Newton, deve aumentar. É uma linha bastante interessante, eu tenho que admitir. Alguém iria no palpite que pode diminuir? Muito leve, pessoal, não precisa explicar. Ó, eu acho que diminui. Talvez por isso. Tem muito... O que vocês acham? Tem essa possibilidade ou essa possibilidade é descartada? Eu vou dizer para vocês que o meu palpite, se eu tivesse do lado aí de vocês, eu iria dar o palpite que ele iria diminuir. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai se aproximando, a gente tem um outro efeito. Vai ficando terra para trás. E se a gente pensar na teoria da casca esférica, lembra? Quando tem uma casca, quando tem mesmo um corpo uniforme como a Terra, a gente está pensando no uniforme agora, né? Bem bonito. No uniforme como a Terra, a gente pode pensar que ele vai sentir a gravidade de quem está abaixo do pé dele. Quem está ficando para trás, ficou para trás, né? Porque ele está deixando de receber interação ou atração dessa massa, né? Então tem um outro lado da história, né? É claro que aqui eu não estou falando de cavar 2 metros, né? Estou falando de descer profundezas da Terra, né? Quase que nem o filme lá de ficção científica, Viagem ao Núcleo da Terra, né? Aquilo é... Para ruim tá faltando, né? É quase de humor aquilo, né? Não é nem ficção científica. Então, o que vai acontecer? Existe uma disputa, né, entre o aumento e a diminuição, ela pode ser considerada. Então, assim, ó, pelo próprio teorema das cascas que a gente apresentou, uma casca uniforme de matéria não exerce força gravitacional resultante sobre uma partícula localizada no seu interior. Então, cara, isso aí é muito legal. Olha só. Primeiro a gente disse que se a gente estiver fora da casca, ela se comporta como se toda a massa, toda a força de atração tivesse lá no núcleo. Agora, o problema é que o meu desenho aqui fica horrível, né? Mas vou tentar mais uma vez por teimosia. Vocês, claro, estão vendo uma esfera perfeitamente bonita, né? Não tem problema nenhum. E aí, tem um buraquinho lá e tá o sujeitinho lá dentro. Ele entrou numa parte. O que aconteceu? Rapaz, não consigo. Porra, desculpa, gente. Vamos tentar com todo carinho, concentração. Consequência da quarentena. Não, é que, cara, essas mesas digitalizadoras, a não ser esses caras que trabalham com isso no dia a dia, eu não consigo. Me sinto de volta uma criança, né, manuseando um lápis. Então, olha só, por que ele teima em não desenhar. Tá. Vamos pensar que o cara tá aqui no fundo do poço, né? Então ele vai ter, tudo redondo aqui, perfeitamente esférico, bonito, e o cara tá no fundo do poço. O que aconteceu? Realmente, ele se aproximou do núcleo, né, cara? Ele se aproximou, você tem que concordar comigo que ele se aproximou. Então, pela diminuição da distância entre os dois, o mapa estaria certo, né? Ele sentiria aí um aumento da aceleração gravitacional. Porém, o que acontece? Como a gente fala, como força é uma grandeza vetorial, todas essas esferas que a gente pensasse que são várias aqui, ó, que ficaram para trás do sujeito, a somatória vetorial dessas forças, elas se anulam. Então, quando a gente tem uma esfera para fora do corpo, elas não exercem mais força sobre esse corpo. Então, por exemplo, se a Terra fosse uma camada externa oca e a gente tivesse a possibilidade de pular lá para dentro, a gente estaria livre da força gravitacional da Terra. Tá?
mas ela não é oca, né? Mas a gente pode supor que são sucessivas camadas como uma cebola. Então, cada vez que eu entro um pouquinho mais para dentro, uma casca dessa cebola que ficou para trás, a força que ela exerceria em todas as direções se anulam. Diminui a força gravitacional. Só fica as que estão lá dentro. As que estão abaixo do pé do cara que entrou na mina. Ah, entrei mais um pouco, mais uma camada se anula, mais uma camada se anula. E assim por diante. Ou seja, se eu tivesse a capacidade de entrar na Terra, a probabilidade maior é que ela iria diminuindo porque eu teria menos massa, segundo esse teorema das cascas, diminuindo. Tem que lembrar que não é que deixa de acontecer a força, né, dessa camada externa. Deixa de acontecer a força resultante, porque ela é uma esfera. Beleza? Então, acho que até aí nada demais e tal. Então a gente tem um dilema. Mas agora, para concluir, a gente volta a uma outra situação. E qual situação que a gente volta, pessoal? A gente volta para a situação que a Terra não é uniforme. A forma da distribuição interna, ela é diferenciada. Os mantos têm camadas diferentes, a distribuição, né? A geologia da Terra não é igual. E aí, eu peguei um artiguinho que, vou tomar cuidado para não fazer besteira de novo. Deixa eu abrir aqui e vou trazer para vocês aqui. Então tá aqui. Então, olha só. Não sei se vocês já ouviram falar do Fernando Lang. Ele teve no Instituto no ano passado. O cara, eu acho muito bacana. E ele tem muitos trabalhos aí na internet, pessoal, explicando fenômenos simples. Botei um artigo dele para vocês lá na disciplina de GRT sobre as fases da Lua e os bebês. Quando a gente vai dar no ensino médio aula de maré e de gravitação, é a primeira pergunta. Professor, é verdade que nasce mais bebê na Lua e tal? E aí o Lang, ele se debruça, o artigo dele lá é meio longo, né? Se quiserem só dar uma olhadinha na sessão, ele pega um estudo científico de mais de 100 mil nascimentos de bebê, e ele trata isso, né, estatisticamente e mostra, não tem nada a ver, né? Não é a água da placenta da mãe e tal. Mas isso é muito estabelecido no senso comum, né, pessoal? Minha esposa tá grávida, minha mãe falou, é para 10 de fevereiro, mas tal dia lá vai mudar a lua, tem que ficar tudo preparadinho, né? Digo, tá bom, mãe, tá bom. Né? E o Lang, então, eu até disponibilizei lá porque eu acho um artigo ali bonitinho, tava aqui fuçando em coisas e achei que era interessante para dar uma corrida, né? Sei que vocês têm bastante coisa para fazer também, tal. Não. E aí, pessoal, uma coisa interessante desse artigo do Lang, hipoteticamente, quanto mais fundo um buraco em direção ao centro da Terra, menor seria a gravidade. E aí o cara vai lá, esse aqui ele pegou aí da internet pronto, né? Mas ele faz toda uma discussão, tá? E aí tem o gráfico aqui bonitinho. Então olha só o que quer dizer esse gráfico. Vou tentar explicar ele rapidamente. Esse ponto aqui, estão vendo a ponta do meu mouse aqui? Não. Vamos lá. Tem a ponta do meu mouse aqui. Dê uma olhada se vocês conseguem ver. Não conseguem? Não, eu vi a minha e achei que era sua, mas não. Eu vi uma parte acenou com a cabeça que sim, outra parte que não. Eu digo, estamos com problema de comunicação. Deixa eu ver se eu consigo. Olhando a minha também. Deixa eu botar aqui. Eu não consigo fazer com a caneta. Se vocês olharem a curva, o que ela acontece? Vamos dar uma lida aqui. Olhando no eixo horizontal, no eixo X ali, ela tem 6 e pouquinho aqui, não tem uma marca um pouquinho para lá do 6? É 6.000 ali, quilômetros, é o raio da Terra. Essa linha vertical ali, esse 6.300 quase ali é o raio da Terra, tá? Na verdade, 6.300 e pouquinho. Esse ponto, se vocês olharem dali para a direita, ela tem um decaimento com o raio ao quadrado, né? Vai indo para longe e ela vai caindo. Bonito. Agora, se eu pegar desse ponto e vir para a esquerda, eu estou dentro do raio da Terra. Ou seja, eu estou cavando nele. Percebam, olha que interessante. A gente iria descer um pouquinho e ela iria aumentando por causa da forma que está distribuída a massa. Se vocês olharem na curva azul ali, pessoal, o que ia chegar num ponto, não tem uma ponta assim, um ponto de inflexão em cima e aí ela inverte e começa a cair? Esse ponto de inflexão ali é o ponto máximo de aceleração gravitacional que a gente iria sentir se a gente estivesse descendo.
O artigo aqui, depois ele acaba explicando, ele chega a 11 metros por segundo ao quadrado, no limite máximo dentro da Terra. Depois que eu chego nesse ponto ali, que seria a parte externa do núcleo da Terra, tá? Acontece a inversão e a gente começa a ter um decaimento normalmente dito. Então, se eu voltasse a pergunta e dissesse assim, ó, considerando que a Terra não é um corpo uniforme de distribuição de massa, geologicamente ele não é uniforme, a gente pode, e eu cavasse um buraco, uma mina, e fosse descer lá, ela aumenta ou diminui, né? Se a gente considerar como não uniforme, ela aumenta até até uma posição e depois ela começa a diminuir, tá? E olha que interessante, né? Se a densidade fosse linear e se fosse constante, então tem uma linha verde mais clara e embaixo uma linha verde mais escura, né? A linha, não é linha, as curvas, né? Em gráfico não se fala em linha, né? A curva verde mais escura ali, ela é a densidade constante. Se a gente tivesse a Terra fosse uniforme em densidade toda constante. Aquela curva um pouquinho mais clarinha, verde, que ela tem um certo contorninho, a densidade fosse linear nas camadas. Então, no núcleo, no manto, né? Aí percebam que ela já tem uma curvatura. E aí a gente tem essa distribuição toda uniforme azul. Sabe quando eu olho um trabalho desse, que eu fui procurar e encontrei um trabalho desse, eu fico pensando, cara, tem gente que tem paciência e trabalho para se debruçar sobre as coisas, né? Porque, pô, o cara vai discutir um artigo de ensino de física, né? E vai parar para falar sobre exatamente isso, né? Então, mas ele... 3.200 visualizações, né? É um negócio interessante, né? O Lang, ele tem vários artigozinhos assim desse, explicando, não sei se vocês já viram, nesse centro de referência para o ensino de física. Ele é uma fonte muito, muito legal para tirar algumas dúvidas, assim. E o pessoal se debruça sobre coisas das mais inusitadas, assim. Das mais inusitadas. Beleza? Deixa eu sair aqui. Então, a gente poderia voltar na pergunta, aumenta ou diminui? Depende de que perspectiva, do modelo, se isso é que é constante ou não é, mas no mundo real, ele aumenta até um aumento e depois até uma posição e depois ele inverte pela distribuição não uniforme de massa, tá? E aí, a revisão a gente não precisa fazer, né? Tá falando agora. Falamos um pouquinho da história da gravitação, a lei de Newton, a superposição por vários corpos e gravitação nas proximidades e no interior da Terra, tá? Acho que foi um pouquinho de cada coisa que a gente falou. Recomendo fortemente, tá, pessoal? Leiam o capítulo do livro. Leiam ele atenciosamente. Vocês vão ver que eu tomo bastante cuidado, assim, para usar, inclusive, vários exemplos, para facilitar aí a digestão do capítulo, mas tem que ler, né? Tem que ler esse exercício de ler e entender lá. Por que eu digo isso, pessoal? Porque eu vou falar uma história para vocês. Primeiro que vocês vão ser professor de física, vão ter que dominar o conteúdo, óbvio. Mas segundo, até pela ter a capacidade de aprender sozinho, né? Porque daqui a 5, 8, 10 anos vocês vão virar professor de física, e aí alguém vai dizer assim, vocês vão dar GRT agora, né? E alguém foi para a área, sei lá, do ensino da física, como, né? Como o Cristiano está seguindo aí na carreira acadêmica também, né? Tu não vai mais ver física na tua vida, mas tu vai ser um professor de física de nível universitário e tu vai chegar na escola aí na universidade e tu vai dizer assim, ó, não, tu tem que dar o GRT, o Halliday. Então tu tem que ter gabarito para ti ali esmiuçar sozinho. Né? Então, não é tirar a minha responsabilidade e botar nas costas de vocês, mas é realmente entender que aprender a ler esses conteúdos, separar, entender, ele é fundamental aí para o futuro de vocês. Beleza? Perguntas, pessoal? O professor já vai deixar alguns exercícios desse capítulo também? Vou deixar também. Beleza. Eu já devo fazer isso aí essa semana, aí, no máximo até sexta-feira eu já deixo alguns exercícios aí. Tá? Essa aula eu acabo disponibilizando lá também, e aí a gente fala. Beleza? Vamos dar um intervalinho de uns... Ah, pode Só falar. uma coisinha também. Eu não acompanhei as outras aulas, e daí eu não sei como é que funciona, mas claro. O professor chega a fazer a correção desses exercícios com a gente, tira dúvidas, alguma coisa assim? Assim, ó, pessoal,
Na aula que vem, provavelmente eu vou fazer um outro exercício escolhido estrategicamente, assim, né? Mas eu acabo resolvendo e parando para resolver com vocês, se vocês pedirem. A gente pode fazer. Para mim é muito tranquilo, professor, esse exercício aqui eu não estou entendendo. Manda para mim. O que a gente pode fazer, inclusive, a gente tem previsto 6 aulas por semana, né? Então, teoricamente, a gente pode manter uma outra aula. Porque se vocês perceberem, esses 2 encontros que a gente tem agendado, um em cada semana, assim, para uma agenda, para um capítulo, ele dá para trabalhar assim, sem bobear muito, né? Então, ó, hoje a gente chegou na metade, mais ou menos, do capítulo, semana que vem a gente mata a outra metade. Então, a gente, assim... E aí não precisa ser obrigatório, tem que participar, né? Posso deixar gravado e depois disponibilizar. Então, professor, esse exercício aqui não consegui. Tem como gravar e mandar pra gente? Ou vamos marcar um outro dia e a gente resolve junto? Não tem problema, eu faço, tá? Inclusive, posso gravar uma videozinha aula e deixar lá resolvido para vocês o exercício. O que for melhor para vocês aí. Tá bom? Beleza, obrigada. Vamos dar um intervalinho de uns minutinhos aí para voltar para a PGRT? Vou deixar então até essa aula aberta aqui. Só vou parar de gravar. E a gente volta aí